Olha, gente, um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde do Estado, a SES, aponta que os indicadores de obesidade infantil vêm crescendo aqui no estado. No período que esse levantamento foi feito, mais de 3.900 crianças capixabas apresentavam problemas com obesidade. E hoje, dia 3 de junho, é o dia da conscientização contra a obesidade infantil. Vamos entender juntos no programa de hoje a importância de uma alimentação adequada na infância e na adolescência também. Os adolescentes às vezes dão um trabalho para comer direitinho. A gente vai te ajudar a responder perguntas que eu sei que são muito comuns aí na sua casa. Por que que meu filho ou minha filha não quer comer? Ou por que será que ele está comendo demais? Principalmente os alimentos ultraprocessados. A gente está falando da obesidade infantil, mas por outro lado tem um dado alarmante também, porque mais de 250 mil crianças no país estão abaixo do peso ideal para a idade. Então são dois extremos que preocupam muito e que podem impactar no desenvolvimento desses pequenos. Como é que é aí na sua casa, na hora do almoço, do café, sempre rola um estresse? Compartilha com a gente, nosso zap tá aqui, tira suas dúvidas também. Eu vou tomar um café da manhã com a Gisele Guzzo, que é nutricionista materno-infantil e tá aqui ao vivo com a gente para ajudar a gente nessa questão que pega muitas famílias, né, doutora Gisele? Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Sim, na verdade a gente precisa entender. Cada caso é um caso, né? A gente precisa individualizar cada atendimento, tá? Mas o que mais a gente tenta gerar informação e dar informação é sobre a prevenção. A prevenção começa desde o útero, né? Desde lá da 14ª semana de gestação, que o bebê ele começa a sentir, pela formação da papila gustativa, os sabores do mundo exterior, né? Olha só. Depois, quando ele nasce, tem um aleitamento materno que vai variando os sabores do que a casa come, né? Claro que diretamente está relacionado à alimentação da mãe, mas ele começa a ser influenciado pela casa, pelo padrão, pela rotina alimentar da família, né? Então, isso é importante para a gente entender todo o processo da alimentação desse futuro adolescente, desse futuro adulto e das patologias que podem estar envolvidas pela dificuldade alimentar desde o início da vida. Por exemplo, a criança que não consegue um aleitamento materno, né, precisa tomar fórmula, a fórmula tem um sabor só. O aleitamento materno tem vários sabores de acordo com o que a mãe está comendo. Então, essa criança ela tem um pouco mais de dificuldade na introdução alimentar. Então, ela precisa ser muito bem conduzida. E o profissional que faz essa condução é o nutricionista materno-infantil, né? A introdução alimentar, de fato, é o primeiro contato com o alimento. Ela precisa, e vai muito além da nutrição, ela precisa ser desenvolvido os sentidos, né? O paladar, o tato, né? O olfato, a visão, tem que ser colorido, tem que ser divertido. A criança ela aprende brincando. É verdade. Né? E tem mães ainda que liquidificam os alimentos. Então ela vai aprender o quê? Ela vai continuar engolindo o líquido, né, do leite materno, da fórmula, vai continuar. Então não tem esse trabalho, né, para evoluir a mastigação, para evoluir a aceitabilidade dos sabores. Nossa geração, né, a gente foi muito acostumado com 2 sabores só, que é o salgado e o doce. E o doce, verdade. Né? Então tem muitas mães que têm dificuldade, têm medo de oferecer o maracujá na colher porque é azedo demais. Mas é o paladar que precisa ser desenvolvido, né? Então a gente precisa que aquela criança sinta o sabor salgado, amargo, azedo e o doce sem açúcar, de preferência. Pois é, começa lá atrás, então. Começa, Então a grande prevenção está ali, né? Então é muito importante a gente prevenir. Ei, Gisele, mas agora já foi. É que isso que eu ia te perguntar. Tem muitos casos, a pessoa está assistindo a gente e fala assim, poxa, doutora Gisele, mas meu filho sempre comeu de tudo, né? Ou então assim, não tive oportunidade de oferecer o alimento assim, separadinho para ele. E agora, o que eu faço? Porque ele não quer comer. Existe a fase que por volta de 1 ano e meio para 2 anos, que é a fase que a gente denomina como mini adolescência alimentar. É mesmo? É a fase do não. Né? Mas não é só da alimentação.
Também de tudo. De tudo. Né? Ele quer testar, ele quer saber onde ele pode ir, né? Então há muitas recusas. E nesse momento, o mais importante é insistir com muito carinho, muita calma, né? A criança vai recusar, a gente insiste novamente uma outra refeição, mostrar para a criança que aquele alimento, que o alimento ele é para comer, né? Então assim, se os pais, e tem muitos pais que têm medo, tem que comer, senão vai morrer de fome, tem que comer. E acaba que a criança começa a entender que se não comer, o pai vai ficar triste, né? Então, eu como para ficar empazinado e comer até demais, ou eu como de menos também para chamar atenção, né? Então, aí começa a questão de piorar a seletividade alimentar, né? Então, é envolver a família desde a gestação até para o resto da vida. A mesa, né? A mesa ela é muito importante. Mostrar que o pai e a mãe consomem alimentos de uma rotina saudável, isso influencia demais. Não adianta querer que a criança coma bem se no seu prato ali só tem alimento ultraprocessado também. Dificilmente, né? Isso vai acontecer. Exatamente. Né? E tem também as patologias, né? Então, assim, vem de uma dificuldade desde o início da introdução alimentar. Né? Então, tem crianças que sentem dores, tem crianças que não conseguem mastigar. Então, a gente precisa, desde o início da introdução alimentar, já orientar aqueles pais, junto com o pediatra, com o gastropediatra, com o dentista também, né? Que ele é muito importante esse ajuste para que a criança não se adapte. Eu comecei a comer, eu estou sentindo dor, e aí, tá normal, tá normal. Às vezes não está normal. Às vezes não é normal. Né? Às vezes é uma doença. Né? Então, tem várias doenças do trato gastrointestinal que a gente precisa detectar, a equipe multidisciplinar precisa detectar e trabalhar. Né? Gisele, mas já passou isso tudo. Primeiro, tem que ser avaliado. Tem alguma doença associada, uma patologia? Não. Se não, a criança seletiva, ela precisa ser ajustada, né? No qual o grupo alimentar que essa criança tem mais dificuldade. E existe a terapia nutricional. Assim como terapia psicólogos, né? Existe a terapia nutricional que precisa ser feita por um profissional nutricionista materno-infantil que vai trabalhar com aquela criança e evoluir aquela criança semanalmente com a família, junto em casa, trabalhando em conjunto, que é muito importante. Eu acho que isso que a senhora está falando, doutora Gisele, se enquadra muito bem com o caso da neta da dona Maria Odete. A dona Maria Odete mandou um vídeo aqui participando dessa nossa conversa e é um pedido de ajuda também. Ela falou o seguinte, que a netinha dela de 10 anos simplesmente não gosta de comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, verduras e legumes. Ela não aceita, ela mandou um vídeo pra gente pedindo orientação, ela disse que já foi em vários médicos e talvez acho que o quadro dela pode se encaixar aí nessa orientação que você acabou de falar. Vamos ver? Diz aí, dona Odete. Ela hoje tem 10 anos, mas esse período todo da vida dela, ela nunca comeu comida, né? Comida normal, tipo um feijão, um arroz, um macarrão. Ela nunca comeu, nunca experimentou, né? E assim, eu já levei no médico para fazer uns exames, para ver se está tudo normal, se é tudo normal. Os exames dela deu tudo normal, mas a médica pediu para que fosse tentando, né? Introduzir a comida para ela. O que ela come é isso que eu tô falando, é o miojo, que eu faço sem o tempero, né? E come o pão assado na panela com achocolatado. De resto, ela não come nada. Eu queria, assim, se alguém tivesse uma resposta, né, uma solução, sei lá, o que fazer para poder estar ajudando ela, eu agradeceria. Uau, dona Odete, obrigada pela participação. Um caso ali grave, né? A criança só come pão achocolatado e miojo, são os alimentos ali que ela aceita. Carboidrato, né? Sim, só um grupo alimentar. Dona Odete, não está normal, tá? Então, a gente precisa ser avaliado e dificilmente essa criança está com os exames, pode estar com glicose, insulina, colesterol, ok, mas a gente foi avaliado nutricionalmente, avaliou dosou zinco, magnésio, vitamina B12, né? Dificilmente essa criança está
com as taxas nutricionais normais, tá? Principalmente o zinco. A deficiência do zinco, ela aumenta a seletividade alimentar. O zinco ele também é fundamental para a imunidade da criança, né? Então a gente precisa avaliar as taxas nutricionais, porque na fase adulta, o que está normal hoje pode virar uma patologia grave, além da obesidade infantil, lógico, que é uma doença, mas também diabetes, hipertensão, né? Então no meu consultório eu canso de atender crianças com obesidade ou com baixo peso. Essas crianças obesas hoje, elas não estão... a obesidade, para minha avaliação, quando eu avalio nutricionalmente falando, essas crianças estão desnutridas, né? Então é uma obesidade barra desnutrição, tá? Porque a gente vai fazer todos os exames, é nítido que está deficiente, né? De ferro, de vitamina B12, de vitamina A, de zinco, de magnésio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque não é normal. É normal uma criança que está com virose, né? Passou mal, ficou uma semana passando mal, na semana seguinte dá uma restriçãozinha e depois volta. Agora, 30 dias de seletividade, 2 anos de seletividade, nunca foi normal. Pois é, que sinais que essa criança pode dar em casa? Porque às vezes, de repente, o pai e a mãe observam que a criança está ali, vamos supor, acima do peso, mas essa criança ela pode apresentar algum sinal de que essa família deve procurar ajuda? A própria recusa, né? Se na minha casa tem oferta de todos os grupos alimentares, no horário certo, sem beliscar nos intervalos, porque essa criança da Dona Odete, ela não está passando fome. Ela tem alimentação, só não está uma alimentação que nutre essa criança, entende? Então, fome ela não está passando. De um jeito ou de outro, ela deu o jeito de não sentir dor, né? E de comer. Né? Só que ela não está se nutrindo e isso no futuro vai causar prejuízo no desenvolvimento cognitivo, motor, neurológico, né? Deficiência nutricional, ela é muito importante, principalmente nesse desenvolvimento deles, que estão em ascensão, né? Que dica que a gente pode dar para os pais que estão assistindo a gente, para os avós também, que muitas vezes ficam responsáveis pela alimentação dessas crianças? A gente vê tanta receita legal hoje, quando a gente passa ali na internet, né, e você pode fazer um bolinho ali de chocolate que na verdade não leva açúcar, é tão o rapidinho, cacau, né? rápido. Você pega o copo, quebra o ovo e a criança mesma, né, pode quebrar o ovo, colocar um cacau, canela, aveia, o que ela quiser. No micro-ondas, né? Uma dá pra banana fazer. amassada e coloca no micro-ondas. Ontem mesmo, minha filha de 10 anos, quando eu vi, ela já tinha feito uma pizzazinha. Olha só, que legal. Que vai aveia, vai ovo, a base, depois coloca um queijo, um franguinho. Então, assim, é ter opções, principalmente na geladeira e no congelador. Então, por exemplo, o caso da minha filha ontem. Tinha o franguinho desfiado dentro da geladeira. Já ela tava pegou, prontinho. colocou o queijo, o orégano e ficou uma delícia, porque eu comi também. Ai, que legal. Tá? Então, é importante a gente estimular a criança. Criança de 7, 8 anos, ela não pode ir para o fogão, mas ela pode... Tem forninhos, tem micro-ondas, tem um monte de opção legal. Fora que tirar um dia para ir na feira, a criança vai experimentar novas frutas. Escolha uma fruta na feira de cada, sabe, escolha 7 frutas, né? Uma fruta diferente para cada dia. Certo. Isso faz com que ela se alimente ou pelo menos comece a acostumar o paladar dela com outros sabores, a não ser o sabor doce ou salgado, tá? Então é uma opção boa de escolher, né? E também a opção do congelar. Então dá para tirar um dia para fazer um quibe, fazer almôndega, fazer tortinhas saudáveis e congelar, né? No dia que está na correria, ao invés de abrir uma sacolinha, a gente pega, coloca no micro-ondas e vai levar esse lanche super nutritivo e saudável para as crianças. Estão chegando algumas perguntas aqui, doutora Gigelis. Chegou uma pergunta interessante aqui que eu achei, da Marcela, do Marcelo. Marcelo Siqueira, ele é de Viana. Viana sempre participando aqui com a gente. Marcelo, obrigada. Ele falou o seguinte, olha, na minha época... meus filhos comeram, na introdução alimentar, a comida que a gente comia em casa, com todos os temperos e sal. Hoje, meu neto não come sal. Isso.
Tem algum... Aí ele quer saber se tem algum problema. Acho que no fato do neto... Exatamente. Que há essa diferença, né? O pessoal antigamente normalmente faz essa comparação. É importante a gente entender e melhorar. Né? Na minha época, quando eu era criança, a gente engolia comida. Hoje, a gente é estimulado para mastigar. E isso diminui a chance de seletividade alimentar. Então, hoje a gente sabe que o rim, ele não está maduro na verdade, até 2 anos de idade, né? Mas a gente começa a ofertar o sal depois de 1 ano. Por quê? Por conta da maturidade renal mesmo, tá? Então, lá com 6 meses de vida, esse bebê, ele vai consumir legumes, frutas, oleaginosas, né? Não, leguminosas, desculpa, que tem na composição nutricional dele o sódio. Ele também está aprendendo a tomar água, então ele toma pouquinho, né? Então cada um no seu tempo. Se a gente forçar e dar sal, pode forçar o rim, né? E trazer, e no futuro, não agora na primeira infância, no futuro ter algum problema renal. Então não tem necessidade, mas não quer dizer que comida de bebê tem que ser ruim. Não vai ser sem sabor, né? Pode colocar cebola, alho poró, orégano, né? Tudo que você usar na sua casa de tempero, é importantíssimo você também colocar na comida do seu bebê. Valdete dos Santos, ela é de Vila Velha, Morada da Barra. Obrigada pela participação, Valdete. Ela quer saber quando que pode começar a dar açúcar para as crianças. Nunca? Mas como é que a gente controla? O ideal seria isso mesmo, tá? Nunca. Mas o que eu costumo dizer, até os 2 anos de idade, a gente está no período ouro do desenvolvimento humano, que são os 1.100 dias de vida. 100 dias antes da gestação, durante toda a gestação, até os 2 anos de idade do bebê. Esse período, por que a gente denomina período ouro do desenvolvimento humano? Porque a gente vai desenvolver cerca de 70% do cérebro, né? Nossa. Então, eu brinco, é por isso que eles nascem cabeçudos, né? A gente desenvolve a microbiota intestinal e a gente desenvolve, como eu estou falando, né, o paladar. Então, é um desenvolvimento do paladar, do intestino, para absorver bem os nutrientes e desenvolver bem o cérebro, né? Então, o açúcar, ele é um alimento viciante, ele é um alimento que atrapalha o desenvolvimento da microbiota, ele agride a mucosa da microbiota. Então, o ideal é que nem a gente consuma açúcar, né? Ah, Gisele, mas é muito difícil. Aquela criança que não tem acesso em casa, ela vai acostumar com sabores sem o açúcar e para ela tudo bem, né? Vai fazer então, diferença. O que eu oriento, depois de 2 anos, quando ela for numa festa, não trazer para casa, não fazer festa, hoje é o dia do brigadeiro, né? Porque aí a criança, opa, eu não comia, mas agora eu comecei a gostar, tá? Então, deixar aquela criança entender o processo. Então, normalmente, vai numa festinha, depois de 2 anos, mãe, quero isso. Dificilmente. Essas crianças que são acostumadas zero açúcar, elas vão começar a entender que o doce é doce com uns 4 anos de idade. E a mãe vai dar o docinho, ele vai pegar o docinho, vai comer. Eu peço sempre para a mãe dar um copo de água do lado, porque normalmente, gente, eles não gostam. Porque não conhecia Eles o sabor, não gostam. Né? Eu tenho um vídeo, né, de uma paciente minha com 3 anos comendo brigadeiro e depois do almoço. Ela comeu o brigadeiro, ela fez uma careta e pediu o chuchu de volta. Olha tá? aí, Então ela preferiu o chuchu, porque o paladar dela não está acostumado. E o doce, ele é muito doce, ele pega na boca, né? Você já sentiu aquela... Com certeza. Então, para aquela criança que não está acostumada, ela não vai gostar de primeira. Assim como todos os alimentos que a gente não está acostumado, a gente não gosta de primeira vez que coloca na boca. O importante é oferecer. Então, falando em crianças seletivas, né, a gente precisa oferecer diariamente um alimento diferente. E aquela criança não precisa comer um volume grande. Sim. Ela precisa se adaptar, até aceitar. Eu tenho crianças que começam a aceitar os alimentos pegando. Suja a mão, começa a sentir o cheiro, depois pega e coloca na boca e cospe, né? Para depois pegar e colocar na boca e engolir. É uma escala de aceitabilidade. A gente precisa entender essa criança seletiva, quais são os grupos alimentares. Por isso é importante a terapia nutricional, por isso é importante você ter um nutricionista te acompanhando. Perfeito. Doutora Gisele, chegou um pedido aqui especial.
Jurandir Siqueira, de Cariacica, falou o seguinte: peça, Bruna, por favor, para a doutora Gisele dizer quais alimentos a gente nunca pode ofertar para as crianças. Acho que deve ter uma gama enorme, mas sei lá, vamos selecionar. Pode ser que eu esqueça alguns, né? Sei lá, os 5 principais que a gente nunca deve dar para a criança. Açúcar, adoçante, embutidos, né? Então, peito de peru, salame, salsicha, linguiça, né? Açúcar, adoçante, embutidos, ultraprocessados, ensacolados, né? Então, assim, aqueles biscoitos que na composição, a única coisa que não tem é um alimento em si, você olha, é pura farmacologia, né? Você lê, você não consegue nem ler direito, tá? Refrigerante, né, gente? O miojo em si. Mas biscoito de maisena. Eu fui criada na base do biscoito de maisena. Aquela história. Triste, né? Bota aí pra criança parar de chorar. Pra coçar o dente. Coçar o dente. É triste, eu também fui. Tá? Mas não é bom não, né? Quer mais prático que dar uma banana para uma criança? Vale. É muito mais prático que um biscoito de maisena, né? Isso está na nossa cabeça porque a gente foi ensinado a gente comia o biscoito de maisena, então para a gente é muito prático, tá? Mas tem opções, quem quer dar biscoito, depois de 2 anos, né? Até depois de 1 ano, tem opções legais também de várias marcas orgânicas, marcas que usam, de fato, ingredientes da casa, da mesa, da cozinha. Perfeito, doutora Gisele Guzzo, nutricionista materna e infantil, dando uma aula, inclusive, para mim, que estou com meu pequeno em casa lá, comendo bastante. Obrigada pelas informações, tá? O bate-papo foi muito bacana. Obrigada a você.